Pelo menos 40 entidades da sociedade civil alertam que o Brasil pode voltar ao mapa da fome depois de 3 anos por causa da crise. Reportagem de Vitor La Regina. A saída do Brasil do mapa da fome é tida como uma conquista dos governos do PT. Um resultado que foi comemorado por Dilma Rousseff quando era presidente na Assembleia Geral da ONU de 2014. A FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, com isso reduzimos a desigualdade. Para sair do mapa da fome, o índice de brasileiros que não se alimentam o suficiente teve que ficar abaixo dos 5% da população. Mas 40 entidades que monitoram os compromissos firmados por países na ONU com o desenvolvimento sustentável afirmam que este resultado está prestes a ser anulado. Na semana que vem, essas organizações vão entregar um relatório nas Nações Unidas afirmando que o Brasil pode voltar ao mapa da fome nos próximos anos. A piora da situação está relacionada com a crise econômica, a maior de nossa história, iniciada em 2014. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, culpa, no entanto, o governo Temer pela situação. Como pode novamente o Brasil estar às portas da fome? É só um governo irresponsável como esse. Foi isso. Primeiro tiraram Dilma, tiraram o PT e agora estão tirando o prato de comida do povo brasileiro. A pesquisa mais recente do IBGE informa que 13 milhões e 800 mil brasileiros estão desempregados. Francisco Menezes, coordenador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e colaborador da ActionAid, duas organizações que vão entregar o relatório na ONU, afirma que os reflexos da crise que vem desde o final dos governos petistas atingem com mais força os mais pobres. Você observa que as populações mais pobres são aquelas que estão sendo mais penalizadas por esse quadro resultante da crise e da forma como ela está sendo enfrentada. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário afirma que não pretende ampliar o Bolsa Família. O governo Temer garante que conseguiu zerar neste ano a fila do benefício e promete lançar um programa neste mês que incentive que os beneficiários entrem no mercado formal de trabalho. É só essa questão de mapa da fome. Então precisa tomar muito cuidado com os dados no Brasil. Grande parte deles são absolutamente irreais, né? Quando a Dilma foi à Assembleia Geral da ONU, que é ridículo falar desses dados, ninguém sabia nem do que ela estava falando, né? Nesse caso ela não falou tanta bobagem que ela estava lendo o texto, que ela precisa ter um papel na mão. Se tirar o papel ela não consegue falar nem bom dia. Então, e esse negócio de falar na Assembleia Geral da ONU de assuntos internos do Brasil é ridículo. Quem começou isso? A primeira vez que um presidente brasileiro foi falar na Assembleia Geral da ONU foi no governo Figueiredo, em plena crise da dívida, né, da dívida externa lá em 1982, que começou com o México, se espalha por vários países, inclusive o Brasil, né? E aí o Saraiva Guerreiro, ministro das Relações Exteriores do Figueiredo, excelente ministro, vale lembrar, tem um belo livro de memórias sobre o Itamaraty, contando toda a sua história. Tal. O Itamaraty tem uma sequência de excelentes ministros, como Azeredo da Silveira, né? Depois Saraiva Guerreiro tal. E o Figueiredo foi lá pela primeira vez, o presidente brasileiro, foi à Assembleia Geral. Dali virou festa. O Sarney aproveitou, foi todo ano, né? Citava poetas do Maranhão que ninguém sabia quem era, que eram amigos deles de infância dele, de adolescência, e por aí vai. E os outros foram indo tal. E é uma coisa pequena, caricata tal. E a Dilma foi lá e falou uma grande bobagem. Não foi o governo PT que acabou com a fome no Brasil, isso é uma farsa. A fome estava presente. O que foi criado uma série de programas, né? E esses programas sociais tiveram uma curta vida tal, e jogaram o país na crise econômica mais grave da sua história, que é o triênio 2014, 2015, 2016. É pior do que os efeitos da crise de 1929 na economia brasileira nos anos 1930, 1931, tal, que foi a maior crise da história, porque nós não tínhamos mecanismo nenhum de resposta naquele período, em meio a uma crise política grave que vai dar na Revolução de 30 de outubro de 1930 tal. Então, essa história acabou a fome, era tudo balela. É que pegou esse mote, que em termos do exterior pega muito bem. Lembra-se que no primeiro governo Lula criou o programa Fome Zero, com o Frei Beto, que foi um desastre. Foi um verdadeiro desastre. Graziano, lembra, professor? Graziano, José Graziano, isso. E aí vinha o Frei Beto. O Frei Beto conta num pequeno livro de memórias, pavoroso, por sinal, mas que eu li por obrigação de ofício, quando eu escrevi A Década Perdida, 10 anos do PT no poder, né? Fui obrigado a ler, inclusive, vale lembrar que o Frei Beto escreve, só um parênteses, dizendo que o dia que o Lula nasceu, a sua mãe, Dona Lindu, o levou. Quer dizer, ele era o salvador.
né, e a dona Lindu, a Virgem Maria. Esse é o Frei Beto, aquele que diz que a nova humanidade ia surgir do amor entre Che Guevara e Santa Teresa d'Ávila. Fecha parênteses, voltando ao nosso assunto aqui, só para ver como é o Brasil. Mas, então, essa questão que acabou a fome e tal, bobagem. E a Gleisi Hoffmann, vulgo Narizinho ou Amante, segundo as planilhas da Odebrecht, são os codinomes que ela é chamada, está dizendo que a culpa do Brasil é bobagem, a culpa é da tragédia da nova matriz econômica criada pelo PT. A fome está aí. O Brasil ainda é um país miserável tal. Basta andar pelo Brasil. E não precisa ir para o sertão, anda nas periferias das grandes cidades, como por exemplo São Paulo, para ver o que é miséria.